algo estranho está acontecendo no mundo do automóvel. Questão de meses, os carros chineses passaram de uma curiosidade exótica a dominar manchetes, ruas e vendas. Mas por trás dessa revolução silenciosa, algo não faz sentido. Como é possível que um carro moderno e barato apresentando problemas em poucos meses? Por que algumas oficinas não sabem como consertá-los? E o mais inquietante, por que há mais histórias virais, polêmicas e ataques cruzados que ninguém parece conseguir explicar? Hoje eu vou te contar o que está acontecendo com os carros chineses. Quando você chegar ao final, olhará diferente para cada veículo que encontrar. A cena se repete nas ruas da América Latina, leste europeu e em algumas cidades da Europa Ocidental. Veículos com nomes que pouco tempo eram desconhecidos, como Chery, BYD, MG ou Haval, começam a ocupar mais espaço nas concessionárias e principalmente nas ruas. Mas esse crescimento não é por acaso. É fruto de uma ambição nacional. A China não quer apenas vender eletrodomésticos baratos, a China quer dominar a mobilidade global. E está conseguindo. Para você ter uma ideia, só em 2023, os fabricantes chineses exportaram mais de 3 milhões de veículos, superando a Alemanha e chegando perto do Japão. Ou seja, em menos de uma década, passaram de ser uma curiosidade a se tornar uma ameaça real para a indústria tradicional. E o fato é que suas propostas são tentadoras. Um SUV elétrico com tela panorâmica, condução semi-autônoma e acabamentos de luxo, pelo preço de um hatch básico europeu. Sim, parece bom demais para ser verdade. E esse é justamente o atrativo. E como eles conseguem isso? Parte da explicação está na estrutura industrial chinesa. Eles não dependem de terceiros para fabricar componentes. Eles produzem suas próprias baterias, chips, telas, motores, bancos, plásticos, tudo, e fazem isso com uma eficiência implacável. Além disso, o governo chinês subsidia a inovação, especialmente na mobilidade elétrica. Então, quando uma marca lança um novo modelo, ela não faz sozinha. Por trás, há incentivos fiscais, apoios logísticos e uma rede estatal garante o projeto rentável, mesmo vendendo prejuízo. Porque para cada história de alguém feliz com seu carro chinês, há outra diferente. Motores que desligam sem motivo, sensores de proximidade que param de funcionar com a chuva, sistemas de infoentretenimento que travam um celular antigo e até tetos que rangem o carro tivesse 1000 anos. Quando um produto oferece mais por menos, a primeira reação é pensar que estamos diante de uma pechincha. Um SUV com tela sensível ao toque de 12 polegadas, câmera 360, teto panorâmico e condução semi-autônoma por menos de 20 mil dólares? Parece um milagre. Mas você já sabe o que dizem. Quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E é exatamente isso que muitos donos de carros chineses estão descobrindo em diferentes partes do mundo. Usuários relatam problemas elétricos sem padrão, sensores que se desconectam, telas pretas, câmbios automáticos que não respondem e, o mais comum, ruídos, vibrações e infiltrações de água em carros praticamente novos. E não estamos falando de marcas desconhecidas. Até mesmo gigantes como MG, Chery, BYD ou Geely receberam críticas semelhantes. Isso não significa que todos os seus modelos sejam ruins, mas sim que a consistência na qualidade continua sendo um grande desafio. Por que falham tanto? Na China, as marcas competem por velocidade. Lançam modelos novos todos os anos, às vezes com mudanças radicais. Não há tempo para testes prolongados nem ajustes detalhados. O que em marcas tradicionais leva 3 ou 4 anos de desenvolvimento, nas chinesas pode ser lançado em 18 meses. Mas se a qualidade do produto te pareceu preocupante, espere o que acontece quando você tenta consertá-lo. A enorme diferença de qualidade entre modelos é um enigma dos carros chineses. E não estamos falando de preferências pessoais ou exigências extremas. Estamos falando de pessoas que compraram o mesmo carro no mesmo mês no mesmo país e tiveram experiências opostas. Ao contrário das marcas tradicionais, com padrões de qualidade rigorosos e fábricas consolidadas, muitas marcas chinesas trabalham com plataformas compartilhadas, fornecedores diferentes e montagem terceirizada. Isso significa que um mesmo modelo pode ter sido fabricado em condições diferentes, com peças distintas e sob controles de qualidade desiguais. E aqui há algo mais importante. As marcas chinesas estão em constante evolução. O modelo vendido há 6 meses provavelmente já foi atualizado. E como muitas dessas marcas não têm décadas de história presença global consolidada, a rastreabilidade de seus processos é muito limitada. Se algo falha, é difícil saber o motivo, e ainda mais difícil encontrar quem resolva. Comprar um carro é só o primeiro passo. O que define sua experiência é tudo que vem depois. Manutenção, garantias, falhas inesperadas e, acima de tudo, atendimento ao cliente quando algo não vai bem. É aí que, em muitos casos, carros chineses mostram sua maior fraqueza. Some a isso o fato de que muitos modelos vêm com tecnologia proprietária, software, sensores, unidades eletrônicas, sem homologação internacional nem acesso livre para diagnósticos. E tudo isso não é um problema menor. Esse é o dia a dia de centenas de pessoas que confiaram em uma marca nova e ficaram presas no limbo do pós-venda. Muitas marcas chinesas oferecem garantias longas de 5, 6 ou até 7 anos. No papel parece perfeito, mas na prática, essa garantia nem sempre cobre o que você
você imagina ou se torna inútil quando a marca some ou muda de importador. Mesmo nos casos em que a garantia é aplicada, o processo costuma ser lento, confuso e cheio de condições pouco claras. Esse é um ponto-chave. Marcas como Toyota, Mazda ou Renault construíram reputação não apenas por seus carros, mas por capacidade de responder quando algo dá errado. Atendimento, peças de reposição, acompanhamento, confiança. Por outro lado, muitas marcas chinesas ainda não entendem o valor do serviço pós-venda. Às vezes, o que coloca a reputação de uma marca em xeque não são grandes escândalos técnicos nem falhas em massa, mas sim uma simples foto viral. Uma imagem que se espalha sem contexto, que é replicada com manchetes alarmistas e que planta a dúvida em milhões de pessoas com apenas um olhar. E foi exatamente isso que aconteceu com o fenômeno dos chamados carros grávidos. Embora as imagens fossem reais, as conclusões estavam completamente erradas. O que muitos achavam que era uma falha grave de estrutura, na verdade era um problema com os vinis decorativos que cobrem alguns carros, especialmente táxis ou veículos comerciais. E se esse vinil não estiver corretamente instalado ou não for de boa qualidade, acumula gases entre a película e a superfície, formando bolhas gigantescas como as que apareceram nessas fotos. Nada disso afeta a carroceria nem o motor. É um problema cosmético, não estrutural. Mas isso não impediu que o dano à reputação já estivesse feito. Muitos usuários, mesmo sem entender a causa, começaram a evitar certos modelos apenas por medo de que eles inflassem. Até agora falamos de defeitos reais, reclamações comprováveis e fenômenos virais. Mas há uma pergunta que surge toda vez que se fala sobre carros chineses. Por que se fala tanto e tão mal deles? Por que falhas isoladas recebem atenção, enquanto outras, igualmente graves mas de marcas tradicionais, não viram notícia? A resposta é: a indústria automobilística é uma guerra. Uma guerra por dinheiro, por poder e por narrativa. Por mais de um século, o trono do automóvel foi disputado entre Europa, Estados Unidos e Japão. Mas na última década, a China não apenas entrou na competição, como está mudando as regras do jogo. Graças ao seu domínio na produção de baterias, chips, terras raras e mão de obra, as marcas chinesas conseguem fabricar carros elétricos a uma fração do custo de seus concorrentes ocidentais. E isso não só assusta, isso enfurece. Várias marcas chinesas, incluindo MG, Chery e BYD, denunciaram campanhas coordenadas de difamação. E em uma indústria onde a percepção é tudo, uma má reputação pode te custar milhões, mesmo antes de vender um único carro. Se há algo que desperta reações viscerais na indústria automobilística, é o design. Para muitos, um carro não é apenas um meio de transporte, é uma declaração de identidade. Por isso, quando uma marca nova lança um modelo que se parece descaradamente com um ícone europeu ou japonês, a polêmica está garantida. E nesse terreno, várias marcas chinesas têm brincado com fogo. O histórico é extenso e às vezes descarado. O Lifan 320, um hatchback quase indistinguível do Mini Cooper clássico, com a mesma silhueta, faróis redondos e grade cromada. O Landwind X7, uma cópia quase milimétrica do Range Rover Evoque, a ponto de até usar tipografias semelhantes no logotipo traseiro. O Zote SR9, que parece um Porsche Macan se você olhar de longe ou sem óculos. E isso não são simples inspirações. Em alguns casos, as semelhanças foram tão evidentes que acabaram em processos judiciais internacionais, com fabricantes europeus acusando publicamente seus homólogos chineses de plágio industrial. E qual tem sido a resposta das marcas chinesas? Em muitos casos, simplesmente negar ou dizer que são coincidências estilísticas. Para um consumidor médio, a aparência do veículo é um dos fatores mais influentes na decisão de compra. E se você pode oferecer algo que parece um Porsche, mas custa menos da metade, digamos, $18.000 contra 40 mil, a equação se torna tentadora. E do ponto de vista comercial, tem sido um sucesso. Embora polêmicos, muitos desses modelos venderam milhares de unidades justamente por essa familiaridade visual. O problema é que essa estratégia gerou uma percepção global de que os carros chineses não inovam, apenas copiam. E embora hoje algumas marcas lancem designs originais, sofisticados e futuristas, como o BYD Seal ou o NIO ET5, o estigma das cópias baratas pesa. Depois de percorrer essa montanha-russa de dados, polêmicas, reclamações, virais e estratégias comerciais, fica uma pergunta que você está: devo ou não comprar um carro chinês? E a resposta, como muitas coisas importantes na vida, não é um sim absoluto nem um não absoluto. Depende. Depende de você, sua tolerância ao risco, o que espera de um veículo e quanta pesquisa está disposto a fazer antes de decidir. O bom é óbvio. Carros chineses trouxeram revolução em preços e equipamentos. Mas o mal também está na mesa. Existem modelos com sérios problemas de confiabilidade. E depois tem o que poucos te contam. Há marcas chinesas no mesmo nível das melhores, mas que dividem espaço com outras que nem deveriam estar vendidas. Então, como tomar uma boa decisão? Aqui vão algumas orientações que você pode considerar se estiver realmente pensando em comprar um carro chinês. Primeiro, pesquise o modelo exato que te interessa. Segundo, pergunte sobre o pós-venda. Terceiro, verifique a garantia real. Quarto, evite modelos recém-lançados.
Quinto, compare com opções tradicionais. E agora me diga, depois de tudo isso, você se arriscaria com um carro chinês? Vou ler seus comentários. Os carros chineses não são uma moda. Eles são o sintoma de uma mudança estrutural na indústria. Algumas marcas vão fracassar, outras vão dominar o mercado. Mas do que não há dúvida é que o gigante acordou e não tem intenção de ir embora. Lembre-se, o melhor carro não é o que parece mais bonito nem o que tem mais telas. É o que não te faz sofrer.